Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha o Questão de Ordem, espaço para os assuntos das mais variadas comissões permanentes da Câmara Municipal. Esta comissão, Comissão de Assistência Social. O assunto de hoje, a adoção. Isso mesmo, a adoção, esse ato de amor que é necessário, porque muitas crianças e adolescentes dependem de uma atitude como essa para serem colocados em um lar definitivo. Para falar sobre adoção, temos hoje como convidados Regina Maria Salles de Andrade, ela que é coordenadora do Grupo de Apoio à Adoção Reunir de Cubatão. Temos também a presença do advogado Dr. Antônio Carlos Bellini, que é diretor jurídico da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Sandra, assistente social, né? Assistente social. Assistente social, seja bem-vinda. Doutor Antônio Carlos, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, é um prazer estar aqui com a população cubatibense e agora também para o Brasil inteiro, né? Ah, sem dúvida. Pela internet também, né? Pela internet também conseguimos esse alcance, né? Brasil e mundo. Verdade. Adoção, um assunto que realmente gera muita polêmica, muitos preconceitos, mas que é necessário avançarmos. De acordo com os números que nós obtivemos, mais de 8.700 crianças à disposição para adoção, em condições de adoção. Mais de 46 mil pessoas tendo a possibilidade de adotar. Um número que nos mostra que a dificuldade em equacionar a adoção e o número de pessoas que têm interesse. De acordo com o que o senhor mesmo falou aqui nos bastidores, temos mais de 40 mil crianças e adolescentes abrigados, ou seja, mais de 50 mil no estado de São Paulo. Como resolver essa questão? De que forma avançar? De que forma quebrar os tabus que envolvem a adoção e dar realmente condição dessas crianças e adolescentes terem um lar? De que forma podemos avançar? Bom, ajustando um pouquinho os números, Márcio, a gente pode dizer o seguinte: são mais de 40 mil as crianças no Brasil que estão longe de sua família, que vivem longe da sua família. Só no estado de São Paulo são cerca de 13 mil essas crianças que estão em instituição de acolhimento ou acolhimento familiar. Instituição de acolhimento era aquilo que a gente sabia, os antigos orfanatos, né, que hoje são chamados de abrigos, instituição de acolhimento, instituição acolhedora. Então, só em São Paulo são mais de 13 mil. Porém, desses 40 e tantos mil que estão em situação de abrigamento e vivendo longe de suas famílias, somente cerca de 8 mil entre crianças e adolescentes são aqueles que estão disponíveis para adoção. Quem está disponível para adoção? Está disponível para adoção aquelas crianças cujos pais biológicos não têm mais o poder familiar sobre elas. Então, os pais foram destituídos do poder familiar por um processo judicial que se chama destituição do poder familiar, antigamente chamado de pátrio poder, né? Por outro lado, nós temos aí mais de 40 mil são os pretendentes à adoção. Aquelas famílias são solteiros, são casados, são as diversas constituições de família hoje em dia que estão pretendendo adotar. Porém, Márcio, como você falou, os números não batem, os números não casam, não é? Por que será que os números não casam? Não é só também por culpa desses pretendentes à adoção, né? A Regina, que está aqui do meu lado, é coordenadora de um grupo de adoção, ela pode dizer bem exatamente como é que funciona isso. Mas, às vezes, a família precisa, ou quer, ou deseja, tem a necessidade de ser íntima, de adotar uma criança muito pequena, de 2, de 3 anos, que seja branca, que seja de sexo feminino, que não tenha problema físico ou mental, né? Que não faça parte de grupos de irmãos, que não seja de pais adéticos ou viciados em droga. Então, o perfil da adoção nacional, embora esteja mudando bastante com o trabalho da Regina e tantos outros, o perfil da adoção nacional ainda é muito restrito. Ou seja, existem preferências para a adoção. Exatamente, esse é um dos problemas, não é? É uma corrida contra o tempo, então. Nós temos, de um lado, pais que têm uma preferência e que, na verdade, existem crianças que acabam contemplando esse interesse. E, em contrapartida, nós temos todo o sistema que necessariamente gera uma burocracia e, devido à infraestrutura, acaba prejudicando ainda mais a evolução desse trabalho. O comum das pessoas, Márcio, tende a dizer que a adoção é muito burocrática, a adoção demora muito. A adoção demora muito por um lado. Suponhamos, existe uma família que queira adotar uma criança recém-nascida, branca, de sexo feminino.
não é? Você vai ficar esperando bastante, não é? Porque essa é a preferência que todo mundo tem. Mas apesar que isso está mudando e vamos conseguir mudar ainda mais. Por outro lado, o déficit do próprio Poder Judiciário, que não atende essa demanda. Ou seja, faltam técnicos, faltam viaturas, falta formação, falta capacitação. Então, falta o quê? Falta também um pouco de vontade política, não é? Para que a gente possa, então, melhorar de um lado e melhorar do outro. A sociedade civil organizada, através dos grupos de apoio à adoção, estão conseguindo mudar essa mentalidade, estão conseguindo mudar esse perfil do pretendente à adoção. Nós temos agora que, por outro lado, fazer a nossa parte diante do poder público. Eu vou perguntar para a dona Regina, o que leva uma criança ao abrigo? Uma criança a perder, a ter os pais que perderam esse pátrio poder. Qual é esse perfil? O que acontece? Então, lógico, o são perfil casos mais das caros. crianças que vão para o abrigo é negligência dos próprios pais, entendeu? Um abandono, seria também a criança que dentro do seu meio físico lá é maltratada, né? E de repente o conselho recebe a denúncia e o conselho vai averiguar, certo? O conselho tutelar vai averiguar e aí leva a demanda para o fórum, certo? Aí vão a pesquisa, vai até lá realmente na família, né, doutor? E passa a ver o que é que está acontecendo realmente com essa família. Pobreza não leva a criança para o abrigo, tá? Pobreza não. É só realmente maus tratos, negligência, né, dessa criança. Se realmente que está acontecendo isso, aí sim é feito um estudo, os assistentes sociais, com psicólogos, né? É feito um trabalho com essa família também para poder manter essa criança dentro do seu meio biológico então, mesmo. É uma questão de integridade física e psicológica. E negligência, exatamente. Negligência. Então, isso é que leva uma criança, ao ao abrigo. Esse processo para se perder o pátrio poder, o direito dos pais, ele é um processo que demanda muito tempo, doutor? É um processo que precisa, Márcio, e também a você que está em casa, é bom que você saiba, que é um processo que não é um processo burocrático, mas é um processo necessário. Porque a partir do momento, como a Regina falou, que a criança é retirada dessa situação de perigo físico, emocional, psicológico que ela está vivendo dentro da família, ou seja, a partir do momento que o Estado intervém na família e retira a criança dessa situação de perigo e coloca a salvo dentro de uma instituição de acolhimento, a partir desse momento já é traçado um plano, um planejamento individual de atendimento. O que é que o Estado e a família desejam para essa criança e para essa família? Qual é o nosso objetivo? É que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, a criança volte para o seu convívio? Isso é que é o mais importante. Esse é o nosso trabalho, que a criança volte para a família de origem dela, para a família de onde ela saiu, não é? É a reintegração familiar, é a reinserção. A criança tem o sacrossanto direito de viver na sua família, onde ela nasceu. E tudo, nós, sociedade civil organizada, grupos de apoio à adoção, poder público, OAB e as diversas outras denominações, até mesmo religiosas, né? Todos nós, sociedade civil, amparando a família diante de políticas públicas para fazer com que a família sare socialmente, que a família se recupere e a criança volte. Quando isso não é possível de maneira alguma, e aí sim o Poder Judiciário é quem decide isso, quem determina isso, aí então o juiz, através dos laudos técnicos de assistentes sociais, de psicólogos, com o parecer do Ministério Público, do promotor, diz, essa família não tem mais condições realmente de ter a sua criança de volta. Mas essa criança tem o direito de viver em família. E o que é que a gente vai fazer? Vamos então colocar essa criança disponível para a adoção. Ela tem o direito de viver em família, convivência familiar e comunitária, que vai ser a nossa palestra daqui a pouco aqui na Câmara de Cubatão. O direito à convivência familiar e comunitária de todas as crianças, daquelas que estão em família e daquelas que estão fora. Então, quando isso não é possível, Márcio, aí sim existe a destituição do poder familiar. Mas tudo é feito para que ela permaneça lá. Doutor, então nós temos um processo que demanda tempo. Demanda. E temos a necessidade de correr contra o tempo.
Perfeito. É uma situação que acaba se confrontando. Temos que dar tempo à justiça para que transcorra o processo da melhor forma possível e seja garantido todo o direito a esta criança. E, ao mesmo tempo, temos que acelerar o processo para que essa criança não saia daquela margem onde ela teria uma maior facilidade de ser adotada. Gabriela Mistral, uma poetisa, né, já dizia que o tempo da criança não é o tempo do adulto. Né? Se uma criança de 2, 3 anos, ou que seja de 10 anos, ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro de uma instituição de acolhimento, isso é 1/3 da vida dela. Imagine eu com 50 anos ficar 1/3 longe da minha família. Não é? O tempo da criança não é o tempo do adulto. Nós temos que correr conscientemente. Não acelerar Correr com de os forma pés no irresponsável. chão, não é? Mas respeitando os prazos legais e todo mundo respeitando o prazo legal. Eu, como advogado, posso falar bem do que é respeitar prazo legal. Sim, sim. Né? Porque parece que prazo legal, né? Me desculpem os magistrados e promotores que estão nos assistindo, né? Mas prazo legal só funciona para advogado, né? E para as partes. Porque juiz, muitas vezes, né? Com a consequência da falta de infraestrutura física e humana, extrapolam seus prazos. Mas a criança não espera, a criança é prioridade absoluta. Artigo 227 da Constituição Brasileira. Criança é prioridade absoluta, acima de tudo. Perfeito. Estamos nesse bate-papo aqui com o Dr. Carlos Bellini e também com a assistente social Regina Maria Salles. Regina, o Dr. Carlos falou a respeito da reestruturação da família para que essa criança seja inserida no seu seio familiar natural, com seus pais biológicos. É algo que acontece com frequência, conseguir se reestruturar essa família, dar condições de integridade para essa criança voltar a conviver com os pais biológicos? Sim, vamos deixar bem claro que o grupo de apoio à adoção é um trabalho assim paralelo. Sim. Então, Mas na sua experiência como assistente social? Como assistente social. Tá, então, eu trabalhei e tal. Então, esse trabalho da assistente social para fazer com que a criança permaneça na família é um trabalho também árduo, porque nós temos que estruturar essa família com as políticas, né, do município e aquela reintegração com todas as instituições, né? Então, assim, o trabalho é feito, o trabalho não é fácil, porque a família também, a gente depende muito da família, que a família participe. Para trazer a família não é fácil para nós, como assistente social, tá? Não só assistente social, a nossa equipe dentro do nosso trabalho. De um sistema como esse. Como então, um na todo. verdade, o índice de retorno de crianças para a família biológica ainda é uma coisa muito difícil de ser Muito feita. difícil. Muito difícil. Para trabalhar com elas, mas é o que a gente faz de tudo para que isso aconteça. Nós vamos a um rápido intervalo. Nosso programa Questão de Ordem volta daqui a pouco. Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem, falando sobre adoção. Participando conosco, Regina Maria Salles de Andrade, ela que representa, que é coordenadora do Grupo de Apoio à Adoção Reunir, em Cubatão. Também o senhor Dr. Antônio Carlos Bellini, diretor jurídico da Associação de Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. No início, nós comentamos aqui sobre a estrutura, o que é necessário, as dificuldades e os números. Eu gostaria que os senhores pudessem falar a respeito dessa questão da estrutura dentro do poder necessária para que se avance nessa questão da adoção. Nós temos a vara de família e infância, que é o que cuida disso. Ela cuida especificamente desta questão da adoção, ou na verdade envolve ali questões que têm outras pontuações, como de repente o percentual que todo pai deve à família, a questão alimentar, quando há a separação. Quais são os assuntos que envolvem dentro desta vara? Se é algo definitivo apenas da adoção? A estrutura do judiciário, tanto aqui no estado de São Paulo como no Brasil em geral, não é? Ela é dividida em circunscrições regionais, então em espaços geográficos. Então vamos dizer que o estado de São Paulo nós temos 645 municípios.
Cubatão é um desses municípios, Santos é outro, Praia Grande, São Vicente. Para você que está fora aqui do Cubatão, estamos falando de Baixada Santista. Tá? Então, cada uma dessas cidades é uma comarca. Você que está aí na sua cidade sabe que tem o fórum ali da sua cidade e você está em uma comarca. Essa circunscrição, esse pedaço de espaço geográfico da sua cidade tem uma estrutura do Poder Judiciário, assim como tem o do Poder Executivo, assim como tem o do Poder Legislativo. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Cubatão, sede do Poder Legislativo. O Judiciário também tem a sua sede, que é o Fórum, aquele prédio que está ali na sua cidade. Ali dentro existem vários juízes. Cada juiz cuida de uma matéria diferente. Tem o juiz do crime, tem o juiz do cível, tem o juiz eleitoral e tem em algumas cidades também, pouquíssimas porém, Márcio, pouquíssimas, uma vara específica de infância e juventude, como tem a da família. Então, essa vara da infância e da juventude é aquela que vai processar, não é, todas as ações sobre as quais nós estamos falando. Então, quando uma criança está numa situação de negligência, de abandono, recolhida por uma autoridade pública, uma autoridade policial ou pelo conselho tutelar, é na vara da infância que ela vai chegar. O processinho dela vai estar na vara da infância. Se na sua cidade não tem vara da infância, provavelmente ela está acumulada com a vara de família ou acumulada, em alguns casos, com o juízo da execução criminal, como aqui no interior do estado de São Paulo nós temos algumas vezes. Porém, são pouquíssimas e é por isso que a gente luta com muita garra, com muita força, para que toda a comarca, todo o fórum, tenha uma vara específica de infância e juventude. Porque senão, na cidade pequena, num juizado de primeira instância, o juiz ele cuida do cível, do crime, do tributário, do eleitoral, da família, da infância e juventude, cuida de tudo. Ou seja, um processo de adoção, um processo para se tirar o pátrio poder, ele vai estar na fila com os demais processos. Como todos os outros, esquecendo-se, porém, Márcio, que a Constituição volta a repetir, como eu falei no bloco passado. O artigo 227 da Constituição Federal diz que criança é prioridade absoluta. E nós vamos falar isso hoje aqui também, a essa Câmara. Ou seja, onde na Constituição você encontra prioridade absoluta, se não quando se fala de convivência familiar e comunitária? Não é educação, minha gente. Não é saúde, não é transporte, não é emprego. A única prioridade absoluta constitucional, isso é verdade, pode procurar na sua Constituição, é convivência familiar de criança e adolescente. Em nenhum lugar da Constituição você vai encontrar as duas palavrinhas juntas, senão no artigo 227. Portanto, a nossa luta é exatamente essa, estruturar todo esse poder judiciário para que se criem varas específicas de infância e juventude para poder atender toda essa demanda que é o futuro do nosso Brasil. Muito se fala, isso é público, saber da dificuldade do judiciário devido à demanda de processo. O ponto aqui que eu quero alcançar é em relação a essa dificuldade do judiciário e que isso acaba comprometendo diretamente os casos de adoção. Há uma dificuldade muito grande processual e é uma dificuldade ainda maior de desenvolver todo esse trâmite. O que a gente observa é que a deficiência na infraestrutura do judiciário tem sido, sim, um ponto importantíssimo a ser superado para avançar nessa questão. Temos uma celeridade com responsabilidade dentro desse processo de adoção. A política pública de atendimento à família e o Plano Nacional de Direitos Humanos, inclusive, né, que é do governo federal, e depois cada estado tem o seu plano, cada município também tem o seu plano, como eu quero crer que tem aqui também na cidade, né? Tem que prever ações, programas e projetos que possam atender toda essa demanda de pobreza, muitas vezes, porque como a Regina falou, pobreza não é causa de destituição do poder familiar, mas ela leva a uma série de outras consequências, que é a droga, que é o álcool, que é o desemprego, que é a falta de moradia. Tudo isso vai desembocar onde? Vai desembocar exatamente no Poder Judiciário. Não vem desembocar no Poder Executivo, não vem desembocar aqui na Câmara de Vereadores. Vai desembocar lá na porta do fórum. É o juiz quem vai ter que cuidar disso. E muitas vezes o juiz não dispõe de instrumentos. Como a gente falou, como o Márcio disse, nem estrutura
física e humana, e nem tampouco política pública para tal. Então, às vezes, o juiz tem que incitar o poder público, incitar o poder legislativo, incitar, provocar o poder executivo para que as demandas sejam satisfeitas. Para isso, falta lei, falta previsão legal. Não podemos fazer porque não existe lei, não podemos fazer porque não existe previsão legal, não podemos fazer porque não existe principalmente orçamento. Tudo passa pelo orçamento do município, do estado e da federação. Então, a falta de dinheiro, muitas vezes, é uma desculpa, é uma muleta, não é? Com a qual os governos deixam de produzir políticas públicas em detrimento de quem? Em detrimento sempre da criança, que é aquela que mais sofre. É a que mais sofre diante da falta de política pública, é aquela que mais sofre diante da sociedade e da degradação da própria família que nós temos. Seria então uma questão de avançarmos nas políticas públicas para prevenir essa Certamente. degradação familiar. Na verdade, a ausência do Estado gera esses problemas familiares também. E o próprio Estado depois é chamado para resolver os problemas que ele criou. Perfeitamente, vai desembocar tudo aonde? No próprio Poder Judiciário, e os juízes se vê muitas vezes impedido, o Ministério Público se vê impedido. Aí é necessário entrar com ação civil pública, né, contra a prefeitura, muitas vezes, para poder implementar políticas públicas que já poderiam ter sido implementadas muito tempo antes e não gerar esse tipo de problema para a própria família. Política de atendimento à família, que não é, me desculpem, não é uma bolsa aqui, uma bolsa lá, uma bolsa gás, uma bolsa escola, uma bolsa família, que vai resolver a situação. Isso é assistencialismo. Isso resolve de maneira imediata. Mas a política pública de desenvolvimento humano e de promoção humana é uma outra história, não é? É você criar creches, é você criar condições, é você criar escolas boas, é você criar centros de atendimento às famílias. Isso sim, para que se promova a família e não que se faça somente assistencialismo. Legalmente, quando uma criança está sob a tutela do Estado, né, tem aquilo que você já ouviu falar do curador, né, e do promotor de justiça. O que é que o promotor de justiça faz? Ele promove, como o nome fala, ele promove a justiça. Ele tira de dentro das leis, não é, aquilo que pode ajudar a criança a sair daquela situação, não é? Existe também uma advocacia pública, onde o juiz onde o juiz nomeia um advogado, um defensor público, para defender os direitos daquela criança ali. Mas se não existe dentro do município a capacidade de poder atender a família, aquela criança vai crescendo dentro da instituição de acolhimento, tentando voltar para a família não se reergue, a família não se sustenta, não se reestrutura, a criança vai crescendo, a família vai degradando e a gente vai vendo essa balança pender para o lado, infelizmente, né, do crescimento da criança, vai crescendo, 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 e ela não vai ter condições nem de voltar para a família e nem de ir para uma outra adoção. Então, claro, existem figuras dentro do Poder Judiciário, dentro da política pública de atendimento à criança que podem promover esses direitos. E é ali que a gente tem. Automático é. Porém, né, ou seja, nós, advogados, dizemos que a justiça é inerte, né? Tem que ser provocada. A justiça tem que ser provocada. Quem é que provoca? É a sociedade civil organizada, né? É o cidadão, é o promotor público, é o defensor público, é o advogado dativo. Todos nós. Márcio, se você for procurar culpado, ninguém é culpado. Não adianta procurar culpado. A família é culpada, ou quem é o culpado disso? O Estado é culpado? Não vamos procurar culpado que a gente não vai achar. Todo mundo vai ter uma desculpa. Vamos procurar responsabilidade. Eu sou responsável, você é responsável, o poder público é responsável. Todos nós somos responsáveis de promover, não é, esse atendimento à criança. Promoção, essa é a palavra de ordem. A busca é pelos gargalos que acabam prejudicando a celeridade desse processo. Perfeitamente. A questão, então, de uma criança, um ano e meio de idade, que está sob a tutela do Estado. Essa criança, quem olha por ela é o Estado. Se a justiça não for provocada, os direitos dela vão estar mantidos de que forma? É automático isso com essa criança, ela passa pela tutela do Estado, já é nomeado uma pessoa responsável, um advogado, alguém responsável por manter os direitos dessa criança?
Quando uma criança é retirada dessa situação de perigo e colocada a salvo em uma instituição de acolhimento, como eu falei, o Poder Judiciário, com os técnicos, assistentes sociais, psicólogos, o pessoal do próprio abrigo e a família, e a rede de proteção do município, montam um plano individual de atendimento, com prazos. Quais são as metas que queremos para essas crianças aqui? Quem é que vai fazer? Quem, o que, quando, como, onde fazer com que essa criança volte para a sua família de origem? Não vai ser possível? Vai para a adoção? Então, existe base legal. O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí. É uma lei linda, só precisa ser ativada, só precisa ser colocada em prática. Então, base legal e gente para fazer, Márcio, deveria ter. Todas as comarcas têm. Tem uma rede de atendimento, tem o CREAS, tem o CRAS, como tem aqui em Cubatão, como tem na sua cidade, né? Tem os conselhos municipais de assistência social, né? Tem as secretarias de saúde, muitas vezes é a questão de saúde da própria família. Tem uma secretaria de habitação que cuida da moradia. Tem uma secretaria de educação que vai cuidar da vaga na creche, da vaga na escola. Antigamente era muito comum as crianças serem institucionalizadas, abrigadas, porque falta de creche. Doutor, me corrija se eu estiver errado, mas obviamente com a tutela sobre o Estado, a gente imagina que o Estado irá gerir de uma melhor forma para garantir os direitos e até a segurança dessa criança. Mas e o direito ao contraditório? E o direito a discordar sobre aquelas ações ou buscar algo melhor? Essa criança não tem esse direito? Ela não tem alguém que possa legitimar o seu direito? Uma criança de 1 ano e meio não tem condições de arguir a um promotor. Não teria o direito essa criança a um advogado, a um defensor, para que o seu contraditório fosse mantido? Aqui tem uma questão que é um pouco mais complicada do ponto de vista do direito, Márcio. Existe o contraditório, que é promovido muitas vezes pela própria família, que está sendo alvo de uma ação de destituição do poder familiar. Sim. Então, todo mundo quer o bem da criança. Nisso não se discute. Tanto a família de origem, quanto o promotor, quanto o juiz, como o defensor público, que vai ser nomeado também para poder atuar nesse processo. Todo mundo quer resolver a situação da criança. Então, o contraditório, muitas vezes ele existe quando se contrapõem duas vontades. A vontade do Estado querendo o melhor para a criança, achando que isso é o melhor para a criança, é ser colocado em adoção. Vamos supor, porque a família não tem condições de criar aquela criança. E do outro lado do contraditório, a própria família, não é? Que se contrapõe a essas figuras jurisdicionais, querendo a criança para si. Todo mundo quer o bem da criança. Então, o contraditório existe ali, não é? Porque por parte do Estado não deveria ter o contraditório. Todo mundo está enxergando a mesma coisa. E o contraditório, muitas vezes, do ponto de vista legal e jurídico, não é? Você que está em casa sabe que o processo é interminável. Existem aí dezenas de recursos, dezenas de agravos de instrumento, dezenas de apelações que podem ser feitas. Até mesmo um processo desse, de destituição do poder familiar, o processo contraditório, pode chegar no STF. Enquanto isso, onde é que está a criança? Crescendo dentro do abrigo. Nós temos, então, uma visão de acordo com o Estado, uma visão de acordo com a família e, no meio disso tudo, uma criança. A criança que é aquela que mais sofre, que vai crescendo, perdendo a chance de ser adotada mais à frente. E depois que ela passa sob a tutela do Estado, quem faz o contraditório, então obriga que se cumpra os prazos e que se exerça o direito daquela criança em ter adoção. Mas isso, vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com mais uma questão de ordem. Quem faz em tese deveria ser o promotor, né? Você está querendo pegar no pé. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Questão de Ordem, falando sobre adoção. Vamos retornar que bater na porta. Por favor. 3, 2, 1. Estamos de volta com o terceiro bloco do Questão de Ordem. Neste bloco falando sobre adoção. Perdão, esse programa falando sobre adoção. Participando conosco, assistente social Regina Maria Salles de Andrade, que é coordenadora do Grupo de Apoio Reunir, em Cubatão. Também participando conosco o doutor Antônio Carlos Bellini, diretor jurídico da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Falamos sobre os números, falamos sobre a estrutura, falamos sobre responsabilidade. Agora vamos falar sobre quais os passos
que as famílias devem exercer quando tem o desejo de adotar, aquele desejo que brota do coração, que brota do amor, que muitas vezes supera os preconceitos que existem e que vão em busca de dar um lar para essas crianças. Sejam crianças, recém-nascidos, adolescentes. Quais são os passos para uma família? Essa é a parte mais gostosa, né, Regina? Essa é a parte mais gostosa da gente falar. Bom, primeiramente, né, deixar muito claro que não é a partir desse nosso programa aqui na Câmara de Cubatão que você vai levantar do seu sofá e vai correndo para o fórum para adotar uma criança, né? Calma, não é bem assim a questão, só porque tem bastante criança querendo família. É necessário que isso brote, como o Márcio acabou de falar, do coração, realmente, que isso seja um anseio. Eu sempre costumo dizer, eu gosto de dizer que a adoção é vocação. Né? Se eu não sou chamado, vocação do verbo vocar, invocar, chamar. Se eu não sou chamado para a adoção, mesmo que eu já tenha meus filhos biológicos, mesmo que eu já tenha lá em casa, né, as minhas crianças, se eu não sou chamado para tal, né, a adoção talvez não seja exatamente aquilo que eu possa fazer, não é, para poder ajudar uma criança. Então, a adoção não é ato de caridade. Quero fazer ato de caridade, eu vou adotar um cachorrinho, adotar entre aspas, né? Eu vou pegar um cachorrinho para criar, um gatinho, eu vou até a instituição de idosos, vou ajudar, vou ser voluntário, assim como a Regina está sendo voluntária, né? Vou fazer qualquer outra coisa dentro do abrigo, menos adotar. Então, nasce realmente do anseio, do desejo da família. Pode ser um solteiro, pode ser um casado, pode ser hoje uma união homoafetiva, como realmente existem muitas famílias homoafetivas, o que não impede a adoção, né? Pode ser um divorciado. Então, isso tem que nascer realmente de um desejo. A partir de então, você vai para os aspectos burocráticos, jurídicos e legais. Primeira coisa a fazer, não adianta fazer plantão na porta do abrigo, onde tem as crianças lá. Não começa por aí. O caminho correto é você procurar ou os grupos de apoio à adoção, como Reunir. Na sua cidade também deve ter um grupo de apoio à adoção. Se não tiver, você vai procurar um grupo de apoio à adoção mais próximo, não é? E ir até o Poder Judiciário para começar o processo jurídico legal. Processo jurídico legal que se inicia com uma habilitação à adoção, onde vão ser feitas entrevistas psicossociais, psicólogo, assistente social, você vai conversar com o promotor, você vai encontrar o juiz, você vai conhecer outras famílias que também adotaram, você vai se preparar. Porque quando eu fiquei grávido com a minha esposa, Márcio, eu me preparei. Né? Se você é pai, também deve ter se preparado. Sim. Como que a gente se prepara? Prepara a minha família, preparo o ciclo de amigos, preparo o time de futebol onde eu vou jogar bola, eu preparo o clube, eu preparo... Todo mundo fica sabendo que eu vou ser pai. E quando eu adoto, por que tem que ser um segredo? Por que tem que ser um tabu? Aí a criança vai cair de paraquedas na sua família, no seu círculo de amigos, é pior para ela, porque ela vai ser vista como alguém meio estranho. Ué, quem é? Por quê? Como é que chegou aqui? A adoção não é tabu. A adoção nasce do coração, mas tem um processo jurídico e legal para tal. Dona Regina, como é que funciona esse auxílio aqui em Cubatão, do Grupo Reunir? O Grupo de Apoio à Adoção funciona, a gente se reúne uma vez por mês, nós temos aqui a parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que nos cede o espaço. Nós estamos ali no Conviver, no Espaço dos Idosos. Então, lá nós preparamos as pessoas pretendentes à adoção, né? Como o Dr. Berlini falou, que as pessoas que têm essa vocação para adoção, então ela tem que ser preparada, né? E quando o casal ou a pessoa sozinha tem que ter realmente esse preparo, tem que ter essa vontade de ser pai ou ser mãe, entendeu? Porque se você não tem essa vontade de ser pai ou mãe, então você... Olha, vou adotar por caridade? Não. Adoção, como o Dr. Berlini falou, não é uma caridade, tá? Então, ele tem que ser realmente preparado. Então, lá no grupo, nós levamos palestrantes, né? Nós conversamos sobre o assunto, indicamos livros, filmes, né? Toda uma preparação mesmo com os pretendentes. Depois que ele vai para o fórum, né? Levar a documentação, pode ser antes também, mas se ele quiser
E depois dessa ida ao fórum, que lá também tem o curso de preparação para ser os pretendentes, né? Então eles começam a participar das reuniões do grupo, que é muito importante, sabe? Para não haver, depois que muitos casais, depois que eles adotam, se afastam do grupo. Então o que a gente está batalhando que continuem frequentando o grupo, que é muito importante, porque os outros pretendentes trazem as experiências, entendeu? Que passaram com essas crianças e adolescentes. Existem pré-requisitos para quem quer adotar? Existe um perfil a ser cumprido para adoção? Existe, claro. A pessoa, obviamente, tem que ser idônea, moralmente, não é? Moralmente idônea, e tem que preencher os requisitos legais. Um dos requisitos legais mais básicos é aquele da diferença de idade. Não é? Diferença de idade? Adotante tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Tem esse sinal. Sim, porque senão, suponhamos aqui uma coisa esdrúxula, um rapaz de 25 anos adotar uma moça de 18. Perfeito. Então, esse adendo corrige Exatamente. Então, esse é um dos requisitos básicos. E juntar toda uma documentação, que é a documentação que você tem em casa. RG, CPF, comprovante de endereço, etc. E uma coisa importante para se dizer, Márcio, não pense que são só os ricos que adotam, não, né? Absolutamente. A questão financeira, ela impacta também? Olha, você tem que ter pelo menos renda para criar um filho. Sim, comprovando... Pelo menos, né? Porque se você não pode ter um filho biológico, né? Como é que você vai ter um filho adotado, né? Então, obviamente, você tem que ter um rendimento, né? Compatível, até mesmo com o número de crianças que você vai adotar. Eu tenho intenção de adotar 5. Eu posso criar 5? Né? Então, quer dizer, são aspectos sociais também que vão ser estudados pelo próprio Serviço Social da Vara da Infância e Juventude. É mais fácil um casal que não tenha filhos adotar ou isso não é pertinente? Qualquer um, a facilidade ou a dificuldade é a mesma? Não, Márcio, isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, porque a gente sempre parte do princípio, e aqui talvez nesse último bloco é bom a gente dizer uma coisa, que tudo isso que a gente está falando aqui, nesses últimos 40 minutos aqui, é o seguinte: quem é o sujeito de direito nessa relação de adoção? O sujeito de direito na relação da adoção é a criança. A gente parte da necessidade da criança para encontrarmos uma família que se adequa a resolver os problemas daquela criança, Márcio. Então, é uma família para uma criança e eu não estou procurando criança para a família. Não vou procurar atender primeiro os anseios da família. Não. Veja bem, o sujeito de direito é a criança. Então, eu procuro a família que preenche as necessidades iniciais, primárias, daquela criança ali. Não é a família em busca, e sim o adequado para aquela criança. Todo o Poder Judiciário, toda essa estrutura nossa, do Poder Judiciário e dos grupos de apoio à adoção, é exatamente isso: procurar uma família para aquela criança que o juiz tem ali nas suas mãos e não sabe realmente como suprir aquelas necessidades. As dificuldades que a criança enfrenta. Primeiro, o preconceito em relação a toda a questão de etnia. E segundo, idade. Como é que funciona? Como vencer essas barreiras? Então, aí é a escolha, é o perfil do casal, né? O casal vai traçar o seu perfil, né? Que hoje mais de 50% da nossa população é afro. E o que eles procuram é uma criança branca, ainda mais os bebezinhos. A família procura a criança branca, tá? E às vezes até os olhinhos azuis. Então, é complicado isso. Então, esse preconceito que a criança dentro do abrigo sofre essa parte aí dessa questão da... Porque com o passar dos anos, essa criança ela vai chegando à idade adulta. E aí, 18 anos. O que fazer? Sair de um abrigo e o que fazer? Que mundo espera esta criança? O problema parece que pode se resolver no âmbito judicial, mas a questão social continua, doutor.
É uma questão muito difícil de ser estudada, inclusive, não é? Pelo próprio poder público, pelo fato de que muitas vezes nem sempre a criança entra lá em tenra idade, entra lá com 2 anos, 3 anos, 4 anos. Às vezes ela pode entrar na instituição de acolhimento já adolescente, pode entrar com 12, 13, 14, 15 anos, quase completando 18 anos, não é? Então, existe dentro do ordenamento jurídico, existe dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, remédios legais para isso. Mas volto a dizer, como colocar em prática os remédios legais que o próprio Estatuto prevê? E um deles, Márcio, é a República de Jovens Egressos. Então isso já existe em lei? Existe em lei, mas não existe na prática. Na prática, porque nós temos instituições de acolhimento. Temos a casa da criança, a casa do menino, a casa da menina, o lar do pastor tal ou da igreja tal. Tá, e depois? Se esse jovem, se esse adolescente não é formado para poder viver lá fora, numa vida de emprego, de sociedade, não é? Responsabilidade. De uma vida de responsabilidade, ele vai sair de lá sem formação alguma. Graças a Deus que o próprio Estatuto também nos dá elementos para que as instituições de acolhimento possam fazer com que essa criança se profissionalize com um mínimo. Mas o próprio poder público não dá condições financeiras, muitas vezes, para que a instituição de acolhimento faça. E a instituição de acolhimento tem que ficar com o pires na mão, batendo de porta em porta, batendo na porta da sociedade civil, para recolher migalhas de reais, a fim de pagar um curso para um adolescente aqui, um curso para um adolescente lá, sem que isso se torne política pública. Entendeu? Então, a gente está buscando, a gente está forçando, é uma das situações que nós vamos conversar hoje aqui na Câmara com os senhores vereadores e com a sociedade em geral, a necessidade, e você tocou num ponto fundamental, Márcio, o que fazer com esses jovens egressos aos 18 anos? A vida de trabalho deles, o que vai ser? Subemprego? Rua? De que forma vão ser cuidados, né? Só para a gente colocar, porque a gente fala em adoção, parece que nós estamos falando de um outro lugar e não em Cubatão. A situação de Cubatão, nós temos jovens nessa situação, que já completam os 18 anos e têm essa dificuldade? Sim, temos, sim. O último dado que eu tenho foi que nós temos na nossa casa de acolhimento aqui em Cubatão, nós estamos com 17 crianças no total, crianças e adolescentes. Não posso colocar aqui quantos atualização. Quantos adolescentes e quantas crianças, né? Mas nós temos isso em Nós temos e aqui na nossa casa de acolhimento, lar, né? Aqui é Casa Lar. Mudou-se o nome aqui em Cubatão. Mudou o nome, mudou o conceito também ou só o nome? Eu espero que tenha mudado o conceito. Eu espero que tenha mudado, né? Que tenha mudado bastante da época que eu trabalhei. Trabalhei durante 15 anos. Então, espero que tenha mudado. Então, hoje eu não posso dar uma precisão desses Perfeito. Mas adolescentes. já temos uma ideia que existe essa situação. Temos. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer aqui a participação do doutor Antônio Carlos Benini, da assistente social, doutora Regina Maria Salles, que é coordenadora do Grupo de Apoio à Adoção Reunir em Cubatão. Agradecer a participação de vocês. É realmente um assunto de muita importância e, com certeza, a palavra de vocês elucidou muitas coisas para quem está nos assistindo, esclareceu um pouco mais e, de repente, tocou nos corações para observar a adoção também como uma possibilidade na sua família. Muito obrigado. Agradeço muito à TV Câmara, agradeço a você, Márcio, ao nosso presidente Rodrigo, aqui, pelo convite que me foi feito, não é? E espero que você, no Brasil todo, possa assistir esse vídeo, porque a situação de Cubatão não é diferente da sua cidade também, tá bom? Olha, vamos lá, força, esse Brasil tem que mudar a partir das nossas crianças. E eu também agradeço a participação, né? E essa oportunidade que estou tendo aqui hoje de estar falando com vocês, aqui o público de Cubatão, e convidar os nossos colegas, profissionais, para estar fazendo nossa parceria com a gente lá no grupo de Cubatão, tá bom? Obrigada. Agradecendo a sua audiência, lembrando que o nosso conteúdo também fica à disposição na internet, no nosso canal, no YouTube TV Câmara Cubatão e também no Facebook TV Câmara Cubatão. Continue na nossa programação e até o próximo Questão de Ordem.